Olá, eu me chamo Leandro Leal, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e oncológica e eu vou falar sobre o risco do consumo de alimentos crus. Bom, consumo de alimentos crus eles pode ser um risco à nossa saúde porque esses alimentos podem ser contaminados por alguns fatores de riscos, que aí a gente pode citar os fatores químicos, biológicos e físicos. Quando a gente fala dos fatores químicos, a gente está falando de alguns agentes que são utilizados na industrialização de alguns desses gêneros alimentícios. Os fatores físicos, a gente pode citar aí pedrinhas, restos de outros alimentos e até madeiras que possam ser encontrados nesse alimento. E quando a gente fala em fatores biológicos, a gente tem que se atentar àqueles agentes patogênicos que possam contaminar esses alimentos, como os vírus, bactérias e parasitas. Para evitar esse tipo de contaminação, a gente precisa se atentar à higienização desses alimentos, desde o momento do modo de preparo até o tipo de cocção que a gente vai fazer. Quando a gente fala dos alimentos consumidos crus, a gente pensa principalmente no início dos alimentos que são consumidos in natura, como frutas, legumes, que a gente pode consumir até mesmo com a casca. Então, esses alimentos que vão ser consumidos in natura, eles precisam ter um cuidado na higienização. Desde a utilização de deixar esse alimento de molho em soluções clorídricas, aquela velhinha receita que a gente utiliza de 1 colher de sopa de hipoclorídrico para 1 litro de água e deixar aquele alimento de molho por pelo menos 30 minutos e depois higienizar em água corrente. E também, quando a gente vai falar da higienização desses alimentos, saber a escolha desse alimento, não escolher um alimento tão batido, um alimento que possa estar contaminado, aquele que a gente vê que pelo menos a casca já está em decomposição, não fazer aquela velha história de cortar, porque alguns micro-organismos não são vistos a olho nu, né? Então a maioria deles, na verdade, não é vista a olho nu, então a gente pode estar se expondo a algum tipo de contaminação. Falando das proteínas, normalmente as proteínas são consumidas coccionadas, então a gente precisa ter um grande cuidado com a cocção desses alimentos. Quando a gente fala disso, da cocção dos alimentos, a gente precisa se atentar ao ponto, principalmente das proteínas, das carnes, né? Normalmente as carnes, para ter uma segurança alimentar, a gente precisa que o centro daquela proteína atinja no mínimo 70 graus Celsius. E quando a gente vai consumir, por exemplo, alimentos que são consumidos crus, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que o ponto de carne mal passada é um ponto que é bastante polêmico de se citar, porque normalmente não é seguro o consumo desse tipo de proteína nessa condição.